Essa informação é uma coisa que vai acontecer. O Dorival vai insistir agora, deve insistir agora em Pedro e Gabigol. Ele precisa insistir em Pedro Gabigol. O Pedro é subaproveitado por uma série de razões. Ele não tem mais o Bruno Henrique. Ele tem que, o Goiás e o Flamengo, foi no Goiás. O primeiro tempo foi muito bom na combinação com os dois. Inclusive o gol do Pedro, o gol da vitória, a jogada é do Gabriel, né? Começa com ele. Você não acha que isso pode prejudicar o Gabigol? Tirar o Gabigol de... Não, eu acho que ajuda, porque o Gabigol não consegue jogar no meio dos zagueiros. Ele fica perdido. O Gabigol precisa circular, ele precisa sair da área. Ele não precisa voltar tanto, jogar como meia. Mas jogar como atacante de movimentação. E o Pedro pode ser a referência. Não adianta você ficar trabalhando com posse de bola e não tem ninguém dentro da área. Alguém que prenda os zagueiros. Aí você faz vários cruzamentos. Natan ontem ganhava todas. Estava muito fácil para a defesa do Atlético. Achei que assim, o Flamengo jogou até melhor do que antes. O primeiro tempo foi bem correto. Mas tá sempre correndo atrás. Tá sempre em desvantagem. Porque o que chuta no gol entra. O André chutou uma bola no primeiro tempo, o Everson defendeu a bola do Hulk e o goleiro do Diego Alves deixou o gol vazio. Agora ele ainda precisa se livrar de alguns caras. Ele não dá para insistir com o Ilharão, não dá para insistir com o Diego Ribas que ontem entrou. O Diego Alves tem que sair, entrar o Santos, foi contratado para isso, tem que dar ritmo para esse rapaz. Ele tem que arejar o time. Quando o time no segundo tempo estava mais jovem, até teve um poder de reação, ficou um pouco mais disposto e conseguiu um gol que pode significar que mantém o time vivo na disputa. 2-0 seria muito difícil, né? Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagel TV na área. Uma covardia que o Jornal Extra fez com a Arrascaeta. Ele boladão respondeu nas redes sociais em relação a essa calúnia contra o nome do nosso atleta. Em relação a Pedro e Gabigol, Mauro César já avisou que nas próximas partidas o Dorival Júnior vai botar os dois como titulares. Em relação ao BAP, ele saiu da diretoria do Flamengo em relação ao Conselho de Futebol e a gente sabe como funcionam os bastidores rubro-negros, né? Sempre em ebulição. Sobre o Gonzalo Montiel, está muito próximo de ser anunciado como segundo reforço do time do Flamengo. O Flamengo não joga toalha para o Andrés Pereira e prepara uma proposta de mais ou menos 30 milhões de reais. E o Mauro César também avisou que o Flamengo não vai parar no Everton Cebolinha. Contratações serão anunciadas nas próximas semanas. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra falando sobre essa polêmica aí do Arrascaeta, né, que o Extra colocou que ele estava fazendo muitas festas e acabou sendo expulso do próprio condomínio onde ele morava devido a esses problemas de festas, né, que ele fazia na cobertura dele. Sendo que o Flamengo foi e soltou uma nota oficial e falou que é muita necessidade de engajamento usar um jogador do Flamengo para disseminar mentiras, né, que o Jornal Extra fez. O Flamengo soltou essa nota oficial. O próprio Arrascaeta falou que aquilo ali não era verdade, que o compromisso dele é com respeito ao time do Flamengo e que nunca faltou o compromisso. Ele nunca morou na cobertura do prédio, ele já não mora nesse prédio há mais de 2 meses. E aí o Extra quis botar mais fogo no parquinho, né? Já sabe que o Flamengo está numa situação difícil, o Extra foi lá e colocou. O Flamengo, na nota oficial, exigiu mais responsabilidade do jornalismo, do Jornal Extra. Para quem não sabe, o Extra é do Globo, ok? E veio essa situação aí do Arrascaeta com uma inverdade. Ainda colocou que ele está namorando com uma cantora, isso aí é problema dele, é a vida particular dele. Mas a verdade é a seguinte, ele não foi expulso desse condomínio, como colocou o Extra, ele não morava na cobertura, como colocou o Extra. Eu realmente não entendo o porquê de um jornal grande, né, com uma estrutura grande, igual o Extra, ficar disseminando, né, mentiras. Não sei qual é a necessidade de colocar a torcida contra o jogador, porque se ele não mora lá e nunca morou na cobertura, não era ele que fazia as festas. E o jornal colocou que era ele que fazia as festas e ele tinha sido expulso. Complicada essa situação, nosso jornalismo está cada vez mais difícil aqui no Brasil. E nação rubro-negra, após a última partida, o Dorival Júnior deu a entender que dará mais rodagem ao Pedro, jogando junto com o Gabigol no time do Flamengo. E aí o jornalista Mauro César, no seu programa lá na Jovem Pan, junto com o Thiago Asmar, ele revelou que sim, o Dorival vai insistir neles nas próximas partidas, até porque não tem mais o Bruno Henrique, e aí o Dorival vai colocar o Pedro para jogar mais junto com o Gabigol. Mauro César até explicou, né, vocês viram lá no começo do vídeo, de que a situação é a seguinte: ele vai dar mais rodagem ao Pedro. O Gabigol não é aquele cara que gosta de jogar muito no meio dos zagueiros, ele tem uma movimentação muito grande, e aí a gente pode aproveitar o Pedro, né, que realmente vem sendo ali subaproveitado no time do Flamengo. Quando entra faltando 15 minutos, 20 minutos, e fica difícil para ele mostrar o futebol dele, apesar de várias oportunidades ele ter conseguido, mesmo com pouco tempo dentro de campo, conseguir converter as oportunidades em gols. Então é isso, galera. Esperem que nas próximas partidas a gente vai ter mais essa dupla jogando. Dupla essa que uma boa parte da torcida quer ver como titular já há muito tempo. Então
a gente está muito próximo de ver essa situação acontecer em vários jogos seguidos. Pedro junto com o Gabigol, acho uma boa. Gabigol é aquele cara de movimentação, vai para lá, vai para cá, consegue fazer bons cruzamentos. Na partida que o Pedro fez gol contra o Goiás, foi jogada do Gabigol. Então, é isso aí. Tem que se adaptar um ao outro. O Pedro foi muito caro, custou muito caro para os cofres do Flamengo, já que a gente não tem Bruno Henrique. Vamos botar aí o Pedro para jogar junto com o Gabigol. E quando não puder fazer essa dupla no ataque, que coloque o Lázaro no lugar do Bruno Henrique, que vem jogando bem melhor do que o Vitinho. E na ação rubro-negra, o Flamengo está muito próximo do seu segundo reforço. É o lateral direito Gonzalo Montiel, que segundo o portal torcedores.com já tem um acordo verbal com o Flamengo, já acertou tempo de contrato, já acertou salário, e agora o Flamengo está desenrolando com o Sevilha essa situação para poder conseguir a contratação do atleta. O Sevilha pagou ao River Plate na data da contratação dele em torno de 11 milhões de euros. Essa situação do Flamengo que agradou o Sevilha foi a seguinte: a última oferta que o Flamengo fez foi dele ser emprestado ao time do Flamengo até dezembro de 2023 e após esse empréstimo o Flamengo ser obrigado a comprar pelo menos 80% do passe dele por 6 milhões de euros. Queria saber a opinião de vocês. Um ótimo jogador, um jogador que tem 26 anos, jogador novo. A gente só está com o Mateuzinho na lateral direita porque o Rodinei também é um jogador que está de malas prontas para ir embora do time do Flamengo, mas o Flamengo não vai liberar o jogador caso não tenha já fechado com outro lateral direito. E esse lateral direito, muito provavelmente, será o Gonzalo Montiel, conforme já falei, já tem esse acordo verbal com o time rubro-negro. Espero realmente que ele venha para o time do Flamengo no Sevilha. Ele tem em torno de 16 jogos, 18 jogos, com uma assistência e com um gol e 2 assistências, me desculpem, tá? E essa situação deixa a torcida do Flamengo feliz, porque é um jogador que, na minha opinião, dá um baile aí nos outros jogadores que tem no Flamengo. Em relação ao Rodinei, em relação à especulação de vir o Daniel Alves, que já está com quase 40 anos. Então, diante dessa situação, prefiro muito mais o Gonzalo Montiel, e a maioria da torcida do Flamengo também, que é um cara que se destacou muito bem no River Plate, e tem muito futebol para poder jogar, principalmente aqui na lateral direita, que a gente está precisando. Caso o Flamengo confirme a contratação dele, aí sim o Rodinei vai provavelmente ser liberado pelo time do Flamengo. O Grêmio é um time que quer a contratação do Rodinei, e foi aquilo que o Mauro César falou. O Flamengo está numa situação ali de que não vai parar no Everton Cebolinha. E em breve, nas próximas semanas, a gente vai ter o anúncio de outros jogadores. E na ação rubro-negra, o jornalista Mauro César, ele informou que o Flamengo precisa e vai fazer novas contratações. Uma das que estão aí na agulha é do Gonzalo Montiel, lateral direito, mas o Flamengo não vai parar no Gonzalo Montiel. O Flamengo já contratou o Everton Cebolinha, o Flamengo está muito próximo aí de conseguir a contratação do Gonzalo Montiel, mas o Flamengo vai precisar também de um volante. O Flamengo vai aí sim para o mercado para contratar um volante, para contratar mais um atacante, por causa dessa situação do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique vai ficar mais ou menos um ano fora, mesmo a gente contratando o Everton Cebolinha, a gente precisa de jogadores para aquela posição, apesar de eu gostar muito do Lázaro. O Lázaro, quando entra naquela posição, ele sempre vai bem. E uma outra contratação que, se puder, o Flamengo vai fazer, mas que é uma posição de rara dificuldade de achar, é para o lugar do Arrascaeta quando ele não puder estar ali apto para jogar, ou por causa da seleção, ou por causa de algum tipo de contusão. É um jogador que, quando não está em campo, faz muita falta, a gente não tem nenhum tipo de substituto para ele. Então, segundo o Mauro César, a gente vai fazer mais algumas contratações, e essas contratações, nas próximas semanas, elas serão anunciadas. Se vocês pudessem contratar alguém e quisessem contratar um outro jogador, por favor, coloque o nome aqui do reforço que você gostaria que jogasse pelo time do Flamengo nesse ano de 2022, para chegar nessa janela do meio do ano. E na ação rubro-negra, uma situação que o Flamengo está tentando ainda a contratação, mas está cada vez mais distante, é sobre o Andréas Pereira. Andréas Pereira, o Flamengo tinha um acordo com o Manchester United, e aí depois o Flamengo retirou essa proposta, e agora, segundo a Raíssa Simplício, o Flamengo vai fazer uma proposta de em torno de 27 milhões de reais. Isso dá em torno de 5 milhões de euros, mais ou menos, por 50% do passe do Andréas Pereira. Então, o Flamengo ainda não jogou a toalha. Eu acredito que por esse valor vale a pena contratar ele, né? Vale a pena contratar um jogador que a gente não vai gastar aí um valor exorbitante. E o Manchester United provavelmente não aceite
essa solução aí que o Flamengo está propondo, essa nova proposta que o Flamengo está fazendo aí para o Manchester United, porque o Flamengo, na verdade, fez um acordo, depois deu para trás, depois voltou. Então, nesse vai e vem aí, tem outros clubes que querem o Andréas Pereira, e devido a essa situação, eu não acredito que o Manchester United vai chegar lá, vai dar o ok, vai liberar o jogador. O Flamengo não joga toalha pelo Andréas Pereira, mas essa proposta provavelmente não agrade o Manchester United. O técnico deles atual já falou que quer contar com o Andréas Pereira, pelo menos na pré-temporada, para ver como vai estar o jogador. E a verdade é a seguinte, ele causa um desgosto profundo em boa parte da torcida, devido àquela final da Libertadores, mas ele não errou sozinho ali, né? O Davi Luiz também mandou a bola muito no fogo para ele. Ele é um jogador que tem qualidade técnica, mas que infelizmente pelo seu lado psicológico ele deu uma baixada de ritmo, mas agora vem melhorando nas partidas, né? Mas a verdade é que o Manchester United muito provavelmente não aceite essa nova proposta que o Flamengo vai fazer a eles. E na ação sobre os bastidores rubro-negros, quem se desligou ali da diretoria foi o BAP e também o Deco, que eram integrantes ali do conselho do futebol, né, o conselhinho que fazia as decisões ali da parte do futebol. Esse conselho no início era formado por BAP, por Deco, pelo Marcos Braz, pelo Fábio Palmer e também pelo Diogo Lemos. Hoje em dia, esse conselho se resume a apenas 2 pessoas. Esses 2 que fazem parte agora do Conselho de Futebol, que é um conselho ali que toma decisões relacionadas a essa parte do futebol rubro-negro. Essa situação deixa cada vez mais dividida, né? A diretoria, o BAP, ele ainda é presidente do Conselho do Flamengo, né? Conselho Administrativo do Flamengo, mas segundo o Globo, o Flamengo vai conseguir, vai repor, né? A diretoria do Flamengo vai repor essas saídas e o Conselho vai crescer um pouco mais, né? Porque com 2 pessoas... o objetivo principal era ter vários pontos de vista, e com 2 pessoas não vamos ter vários pontos de vista. Então a diretoria do Flamengo está tentando resolver essa situação. O BAP, né, que fazia parte da diretoria há muito tempo, pode ser que esteja cambando aí para um outro lado, e nas próximas eleições ele pode vir até mesmo como adversário do atual mandatário do Flamengo, que é o Landim. Landim provavelmente indique alguém, até porque o Landim não vai poder se candidatar de novo. Muito provavelmente aí o Dunches, ele pode ser esse cara que o Landim vai querer colocar aí como próximo presidente. Então, nos bastidores, sempre existe ali algum tipo de turbulência no time do Flamengo, e agora também não é diferente. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!